Bom, esse é o exemplo que aparece na atividade onde a gente vai aplicar, então, integração por partes para calcular essa integral indefinida. Depois vai ter um outro exemplo onde a gente vai calcular uma integral definida. Muito bem. Então, aqui no cantinho, eu vou fazer um rascunho deixando o que diz o resultado da integração por partes. Ela diz o seguinte, olha, a integral de uma função vezes a derivada de outra é a multiplicação dessas duas funções menos a integral da derivada da primeira vezes a segunda. E aí, nesse caso, quando a gente aplica a integração por partes, o que importa é a gente escolher bem quem vai ser a f e quem vai ser a g', para que o nosso cálculo seja efetivo. Nesse caso em particular, vamos fazer a seguinte escolha: chamar a exponencial de x de f e seno de x a gente vai chamar de g'. Feita essa escolha, o que acontece? Quando a gente aplicar a integração por partes, a gente precisa calcular a multiplicação das duas funções e depois a integral da derivada da primeira vezes a segunda função. Então, para tanto, aqui no rascunho, eu vou deixar calculado quem que é a derivada da f e quem que é a g, cuja derivada é seno de x. Bom, uma vez que a f é exponencial, a derivada dela é a própria exponencial de x. E uma vez que a derivada da g é seno de x, a original função g deve ser menos cosseno de x, já que a derivada do cosseno é menos seno, corrigindo o sinal, essa é a função g, tal que a g' aparece ali na integral. Com isso em mãos agora, a gente só precisa aplicar a igualdade dada por integração por partes. Nesse caso, o que vai acontecer então? A integral da exponencial de x vezes seno de x dx é a multiplicação das duas funções, então nesse caso f vezes g. A f é exponencial de x e a g é menos cosseno de x. Então é menos exponencial cosseno. E aí eu tenho que subtrair a integral da derivada da f vezes a g. A derivada da f ali em vermelho é a exponencial de x e a g é menos cosseno de x. Usando a propriedade de que constante sai para fora do sinal de integração, aquele menos do cosseno acaba se tornando um mais um aqui com um negativo fora da integral. Maravilha, então essa primeira igualdade aqui é a aplicação de integral por partes. Agora note que isso aqui não me levou a nada ainda, porque a integral que eu quero calcular, à esquerda aqui, é menos a exponencial cosseno, mais uma integral muito semelhante à original, exponencial vezes cosseno. O que a gente vai fazer aqui agora é integrar por partes mais uma vez essa segunda integral aqui, exponencial cosseno, porque a partir disso a gente vai obter nesse segundo passo novamente uma integral desse tipo, exponencial vezes seno, e com essa igualdade basta a gente isolar a integral como se fosse uma equação a ser resolvida nela, para então achar quem é a integral dessa função. Então, nesse segundo passo, analogamente ao que foi feito no caso anterior, vamos chamar essa exponencial de x de f e o cosseno de x aqui de g'. Com essa nova escolha, o que acontece? A derivada da f é a própria exponencial e a função g, cuja derivada é cosseno de x, é a função seno de x. Com isso, então, vamos continuar andando nessa igualdade aqui. Veja, menos exponencial de x cosseno de x eu vou copiar, porque eu não vou mexer nisso agora, mais essa integral aí, que está sinalizada em roxo, que a gente vai aplicar a integração por partes mais uma vez. A integração por partes desta nova integral diz para mim que ela será a multiplicação da f com a g é exponencial de x e a g de x é seno de x, menos a integral da derivada da f, que é exponencial de x, vezes a g, que é seno de x.
E agora, com essa segunda integração por partes, veja o que a gente obteve. A gente tem o seguinte, ó, integral da exponencial seno de x dx é igual a menos a exponencial de x cosseno x mais a exponencial de x seno x menos a integral de e a x seno x dx. Com essa igualdade agora, como a gente tem aqui do lado direito menos exponencial de seno x dx, o que a gente vai fazer? Vai pegar este termo e passar lá para o lado esquerdo, somando a essa integral aqui. Quando a gente fizer isso, o que acontece? Do lado esquerdo eu vou ter duas vezes a integral da exponencial de x seno de x dx, e do lado direito eu vou colocar a exponencial em evidência, eu vou ter isso aqui, ó, exponencial de x vezes seno de x menos cosseno de x. E pronto, agora a gente tem uma primitiva para essa função que a gente queria integrar, porque esse 2 aqui eu passo ele dividindo para cá, e a integral original que eu gostaria de calcular, eu concluí que é meio da exponencial vezes seno menos cosseno de x. Bom, esse caso é a aplicação da integral por partes para uma integral indefinida, onde eu não tenho os extremos da integral para ser calculado. Vamos fazer um segundo exemplo, onde a gente tem uma integral definida para ver como é que fica isso na prática. Então, vamos ao exemplo 2, e o exemplo 2 é o seguinte. Vamos calcular a integral de 1 até 5 de x vezes ln de x dx. Esse é um outro caso de uma função que não é simples achar quem é uma primitiva, uma função que eu derivo e obtenho x ln de x para que a gente possa aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, nesse caso, novamente, o que a gente vai fazer vai ser aplicar a integração por partes aqui. E aí, como dito anteriormente, a gente vai fazer as escolhas de quem é a f e quem é a g' nessa multiplicação, e eu vou chamar aqui o x agora de f' e ln de x eu vou chamar de g. Essa escolha, ela foi feita pelo seguinte motivo. Eu sei achar quem é a f cuja derivada dá identidade. Já ln não é tão simples assim. Então, eu chamo g de ln por quê? Porque a derivada do ln a gente sabe calcular e sabe que é 1 sobre x. Bom, com essas escolhas, então, veja, quem que é a função f de x cuja derivada é a identidade? É a função x² sobre 2. E quem é a derivada dessa g? É a derivada de ln, que é 1 sobre x. Com essa escolha, então, o que acontece? Quando a gente aplicar a integração por partes a esta integral, x ln de x dx, a integração por partes diz que isso aí vai ser a f vezes a g. A f aqui é x² sobre 2 e a g é ln de x, menos a integral da f vezes g'. Então, a f é x² sobre 2 vezes g', que é 1 sobre x dx. Contudo, nesse caso, como a gente tem uma integral definida, os limites de integração eles devem ser carregados para a integração por partes. Então, isso significa que essa função aqui, f vezes g, tem que ser analisada de 1 a 5. E essa segunda integral que aparece aqui, ela é calculada de 1 até 5. E aí, o que significa isso? Significa o seguinte, ó, uma função analisada nos pontos de 1 a 5 é muito parecido lá com o teorema fundamental do cálculo. É esta função aplicada no extremo superior, subtraído por ela aplicado no extremo inferior. Então, isso aqui vai ser para x igual a 5, 5 ao quadrado sobre 2 ln de 5, menos isso aplicado a 1. 1 ao quadrado sobre 2 ln de 1. Como ln de 1 é zero, esse termo aqui desaparece. E agora, olhando para essa outra integral que aparece aqui subtraindo,
Note que eu tenho x² em cima e a potência 1 do x embaixo. Então, eu posso simplificar essas duas coisas, porque o x aí nunca vai ser zero. E, portanto, a integração por partes me gerou o seguinte. Esse primeiro termo foi 5² sobre 2 ln de 5, menos a integral de 1 até 5 de x sobre 2 dx. Veja, nesse caso agora, o primeiro passo da integração por partes já me gerou uma integral aqui que eu sei calcular, porque agora achar a primitiva para x sobre 2 não é complicado, e a gente pode calcular essa integral usando o teorema fundamental do cálculo. Então, nesse caso, deixa eu copiar a constante aqui, ó, 5² sobre 2 ln de 5, menos, o que acontece? Essa integral aqui, ela será a função cuja derivada da x sobre 2 aplicado nos extremos de 1 a 5. Quem que é a função cuja derivada é x sobre 2? É a função x² sobre 4. Essa é a primitiva, então, e aplicado nos extremos de 1 a 5. Aqui a gente tem, então, a aplicação do teorema fundamental do cálculo. E aí agora basta fazer as devidas aplicações para que a gente termine esse cálculo. A constante aqui continua a mesma porque não foi mexida, 5² ln de 5. E esse segundo termo em vermelho é esta função aplicada ao extremo superior 5, então é menos 5² sobre 4, menos ela aplicada no extremo inferior. Só que com o menos que já era carregado lá, eu vou ter um sinal aqui positivo, aplicado a 1² sobre 4, que é 1/4. Portanto, então, esta aqui é o valor da integral inicial. Vamos voltar lá e ver a integral de 1 até 5 de x ln de x. Outra maneira de interpretar isso, como a gente viu a semana passada, é também dizer que a área compreendida entre o gráfico da função e o eixo x, de 1 até 5, é esse número aqui, 5² sobre 2 ln de 5, menos 5² sobre 4, mais 1/4.